Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube e também no canal Ser Católica, né? Onde esse vídeo também vai ser postado. Bem, no vídeo anterior eu falei sobre a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de São João, né? Eu mostrei ali oito passagens de São João que mostram claramente que Jesus é Deus, né? Hoje eu quero trazer mais uma passagem que traz uma revelação da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, só que de uma maneira oculta, não é clara, né? É o que passa despercebido por muitas pessoas, né? Hoje eu quero falar daquele que foi o primeiro texto escrito sobre Jesus. A primeira coisa que alguém já escreveu sobre ele. Que é o texto do letreiro da cruz. Aquele texto que Pilatos mandou colocar em cima da cruz de Jesus, né? E é aqui que eu vou mostrar que existe uma revelação oculta da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo que muitos não percebem. Então, aqui material, então vamos começar. Então, como eu falei antes, né? Falei no vídeo anterior, eu mostrei, dos quatro evangelistas, São João é sem dúvida o que mais registrou passagens que atestam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu mostrei no vídeo anterior, né? São João começa o evangelho, né, no prólogo, dizendo, apresentando Jesus como o verbo divino que se fez carne. Ele relatou os atritos que Jesus teve com os judeus por se revelar a Deus, né? Você pode ver aí em João 5,18, João 8,58, 59, João 10, 25, 33, enfim, né? São João relatou a adoração do cego de nascença, tá lá em São João 9, 35 a 38, né? É, São João também relatou, né, o diálogo entre Jesus e o apóstolo Filipe, onde Jesus diz que quem o vê vê o Pai. São João também registrou a oração de Jesus ao Pai, né? Para que os cristãos sejam um como ele e o Pai são um. Registrou a aparição de, né? Isso está lá em João 17, 20 a 23. O diálogo de Jesus com Filipe está lá em São João 14, 5 a 9, né? E registrou também a aparição do Cristo ressuscitado a São Tomé, mostrando São Tomé reconhecendo Jesus como Deus, né? Meu Senhor e meu Deus. Está lá em São João 20, do 26 a 29. São passagens bem conhecidas e, né? Por todo mundo que já leu o quarto evangelho. E, assim, são atestações bem claras da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que é uma outra atestação da divindade de Cristo no último evangelho que passa despercebido por muitos, né? E não é uma questão de falta de atenção de leitura, mas porque ela está implícita na tradução para o hebraico de uma certa frase, né, que o São João registrou. Como eu falei aqui, né, essa frase é a frase que Pilatos mandou colocar no letreiro da cruz. Né? São João foi o único que registrou essa frase da maneira mais completa, né? Ele também fez questão de registrar os idiomas nos quais essa frase foi escrita. Né? Ela foi escrita em hebraico, em latim e grego. Então, e o que eu vou mostrar é o seguinte, que as letras iniciais dessa frase, pegando a frase da maneira mais completa, com a linha hebraico, vão ter como acrônimo justamente o tetragrama sagrado, as quatro letras hebraicas que formam o nome de Deus. Né? Então, o tetragrama sagrado, como eu falei, são as quatro letras hebraicas que formam o nome de Deus. São João, ele dá esses detalhes, né? Ele dá a frase na forma mais completa, diz que foi escrito também em hebraico, e assim nos permite, né, enxergar essa revelação da divindade do Senhor Jesus Cristo, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, e eu vou mostrar que esse tetragrama sagrado, na frase do letreiro da cruz, ele cumpre uma profecia feita pelo próprio Jesus, que foi registrado unicamente por São João. Então, aqui nesse estudo eu vou mostrar como que o governador romano Pôncio Pilatos, mesmo sem querer, ele revelou uma grande verdade. Jesus Cristo é Deus. Então, assim, mas como todas as verdades reveladas aos que negam, nesse caso também não é diferente. Existe quem nega a existência do tetragrama sagrado na cruz de Cristo. Vai ter gente que vai dizer que isso não existe. Isso é invenção de quem acredita na Trindade. Evidentemente que esse argumento, isso vai vir de quem nega a Trindade, né? Então, aqui além desse vídeo aqui, além de demonstrar que o tetragrama sagrado estava na cruz, né? E vamos mostrar as implicações disso dentro do próprio Evangelho de São João. Eu também vou refutar objeções que foram levantadas, né? No caso aqui que eu tirei de um artigo de um judeu que eu achei na internet quando eu estava pesquisando sobre esse assunto. Então vamos lá. Primeiro, qual é a frase em hebraico do letreiro da cruz, né? Então São João foi o único dos quatro evangelhos que registrou, dos quatro evangelistas, que registrou essa frase de uma maneira mais completa. Além de ele ter registrado, né, e mencionado quais são os três idiomas nos quais a frase foi escrita. Então qual foi a frase? São João 19, 19 a 20. Está assim. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus.
Muitos dos judeus leram essa inscrição, porque Jesus foi crucificado perto da cidade, e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Então, essa aqui é a frase, né? Então, esse letreiro, como relatam São Mateus e São Marcos, ele tinha a finalidade de informar o motivo de Jesus ter sido condenado. Porque naquela época, quando alguém era crucificado, né? Essa pessoa, os romanos, quando crucificavam, eles colocavam uma placa em cima da cabeça da pessoa indicando o motivo da condenação. O motivo por que a pessoa foi crucificada. Qual foi o crime que a pessoa cometeu. No caso de Jesus, Pilatos mandou colocar essa placa, né? Você vê lá em São Mateus 27, 37, diz assim: por cima de sua cabeça pendurava um escrito trazendo o motivo de sua crucificação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos 15, 26. A inscrição que motivava a sua condenação dizia: o Rei dos Judeus. Então, né, a frase, esse letreiro, a finalidade desse letreiro era mostrar o motivo da condenação, né? E, de acordo com São João, a frase é: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. De acordo com São João. As letras iniciais dessas 4 palavras, dessa frase em hebraico são 4 palavras, né, elas vão formar o tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é esse aqui, ó. Aqui está em hebraico, como essas 4 letrinhas aqui, ó. Que é o nome que a gente lê como Yahvé, né? Esse aqui é o tetragrama sagrado, que eu tirei o texto de Josué 1:1, uma Bíblia hebraica transliterada, uma Bíblia traduzida para hebraico que eu achei na internet. Então, pegando a frase do letreiro da cruz, essa frase aqui, ó, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, né? E traduzindo para o hebraico, fica dessa maneira aqui, ó. Isso aqui eu peguei da Bíblia hebraica transliterada, é mesmo de onde eu tirei isso aqui, né? Tá aqui. Agora observa. Isso aqui traduzindo em português é isso aqui, ó. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Agora observa que essa frase ainda não dá o letreiro da cruz. Que pegando as iniciais da YHMH. Não dá o letreiro da cruz ainda. Por quê? Porque essa tradução não foi feita a partir do que está escrito no texto grego, que é a língua original do Evangelho de São João. Ela foi uma tradução feita a partir de uma tradução em português. Né? Quer dizer, uma tradução que não seguiu a tradução do grego palavra por palavra. Não sei se foi em português, mas pegaram uma outra tradução que não seguiu o grego palavra por palavra e traduziram para o hebraico em cima dessa tradução. É por isso que ficou desse jeito. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos ver o texto grego. Vamos ver como é que está no grego. E vamos pegar do grego, a partir disso, traduzir para o hebraico. Tá assim. Aqui, ó. No grego tá assim, ó. Tá aqui. Se você pegar isso aqui no grego, seria o quê? Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Né? Na verdade, Jesus de Nazaré não, Jesus o Nazareno. Essas duas palavrinhas estão aqui, ó. Esse aqui é o número 3588 da concordância de Strong. Esse que parece um O aqui. Esse aqui é o artigo definido aqui, ó. Número 3588 da concordância de Strong. O artigo definido. Essa outra aqui, ó. Trazido como Nazoraios, né? 3480 da concordância de Strong. Esse aqui, ó, significa Nazareno, habitante de Nazaré. Então, traduzindo de maneira mais literal, o que São João colocou no grego é o seguinte: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Percebe que a leitura dessa frase fica um pouco estranha. Por quê? Porque falta um conectivo entre o Nazareno e o Rei dos Judeus. É um problema de coesão. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. É um problema de coesão, né? Porque falta uma pausa, né? Então fica... Fala de maneira corrida, fica estranho. Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Agora, se colocar uma pausa, ficaria Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Essa pausa seria uma vírgula. Né? Só que, o que acontece? A vírgula seria uma solução para esse problema. O problema é que não existia vírgula na época de Jesus. Esse é o problema. Então, na época de São João, na época de Jesus, então, quando escreveram essa frase, São João escreveu isso, enquanto foi escrito no letreiro da cruz, é óbvio que não colocaram uma vírgula. Que não tinha vírgula na época, não tinha sinal de pontuação. Então, se não tinha vírgula, a única solução para resolver esse problema de coesão naquela época era o quê? Colocar uma conjunção, conectivo. Né? Que em hebraico seria esse aqui, ó. Verbo conjuntivo. Não sei se eu li corretamente, eu não tenho de hebraico, né? Que é isso aqui, ó. Isso que eu tirei de um artigo que eu achei. Fiz uma pesquisa sobre a conjunção hebraica e achei isso aqui, né? A conjunção E do português é feita em hebraico antes, através do vav, que é essa letra aqui, ó. Tá aqui, no início, né? Precedendo a palavra que sofrerá conjunção. O vav conjuntivo é geralmente traduzido pela nossa conjunção E. Mas também pode ser traduzido por mais ou ora, não sendo assim tão comuns
quanto à primeira tradução. Então, a tradução mais comum é o e. Então, ou seja, conjunção aditiva. E observe que isso aqui corresponde exatamente à terceira letrinha do tetragrama sagrado aqui. Exatamente a terceira letra do tetragrama sagrado. Então, se a gente colocar a conjunção, a frase ficaria assim: Jesus, o Nazareno e o Rei dos Judeus. Sabe que Jesus, o Nazareno e o Rei dos Judeus. Agora percebe que já não fica estranho, porque o problema da falta de coesão já não tem, porque colocava uma conjunção. Né? Lógico, aqui no português se colocaria uma vírgula para identificar a pausa. Não tinha vírgula na época, mas aqui já se presume uma pausa depois de Jesus, né? Jesus, o Nazareno e o Rei dos Judeus. Então, já não ficou estranho, porque o problema de coesão foi resolvido. Agora, essa expressão o rei, com a conjunção e o artigo, como aparece no grego, se for traduzir para o hebraico, fica dessa maneira aqui, ó. Com a conjunção no início. Né? Só que alguém pode objetar, tá, mas se tinha conjunção, então por que ela não aparece no texto grego? Bom, a resposta é simples. Hoje a gente não tem os manuscritos originais da Bíblia. O que a gente tem são cópias desses originais que foram feitas à mão por copistas na Antiguidade e na Idade Média. E não precisa de cópia à mão de um texto. É bem possível haver pequenos erros, como a supressão de uma conjunção. Isso é bem possível. O cara está copiando à mão, é bem fácil. O cara esquecer, comer uma conjunção, comer uma letra, né? O que acontece? Agora, é claro que no caso da Bíblia, né, o copista fosse fazer cópia da Bíblia por conta da assistência divina, evidentemente, né, ele não ia cometer erros que afetassem o sentido do texto, é óbvio, né? A providência divina não ia permitir isso. Que as cópias do texto bíblico tivessem erros que afetassem o sentido do texto. Então, é bem provável que no texto original de São João tivesse a conjunção. Mas algum copista acabou suprimindo no processo de copiar o texto, né? Mas, por enquanto, isso é uma coisa que vai ficar apenas no campo das conjecturas. A gente não tem como afirmar com certeza. Não dá para afirmar com plena certeza, né? Só que a gente pode chegar ao campo da certeza, se não quanto ao texto de São João, texto grego, pelo menos quanto ao que estava escrito no letreiro da cruz. A gente pode chegar ao campo da certeza. Por quê? Porque os sacerdotes eles se incomodaram quando Pilatos escreveu aquela frase, eles se incomodaram com a frase e pediram, né? Para Pilatos mudar. E São João, novamente, São João foi o único que registrou, né? Os sacerdotes judeus se incomodando. Está lá em São João 19, 21, 22, assim. Ó. O sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas, rei dos judeus. Mas sim, este homem disse ser o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Quer dizer, eles se incomodaram, pediram para Pilatos mudar e Pilatos se negou a fazer. À primeira vista, parece que esse incômodo foi por quê? Porque estava chamando Jesus de rei dos judeus. Só que não foi por causa disso. Por quê? Porque, cara, era óbvio para qualquer pessoa que estava presente ali, principalmente para aqueles sacerdotes judeus, que essa frase era uma ironia. Não era para ser levada a sério, não uma afirmação séria. Porque se fosse uma afirmação séria, a gente poderia interpretar de duas maneiras, só que nenhuma delas faria sentido. Primeiro, se fosse uma afirmação séria, Jesus seria de fato. Primeira possível interpretação: Jesus seria de fato o rei de Israel. Só que nesse caso, isso não seria uma acusação séria, não faria sentido como uma acusação séria, porque esse rei não é crime. Segundo, a segunda possível interpretação: Jesus teria se declarado rei contra o poder de Roma. Só que o problema é que Jesus nunca fez isso. Ele nunca se declarou rei, muito menos falou qualquer coisa contra o poder romano. Então não faz sentido essas interpretações. Então, quer dizer, não faz sentido dizer que isso é uma afirmação séria. Então é óbvio que não era uma afirmação séria. Isso era uma ironia, era uma zoação, digamos assim. Pilatos estava zoando, estava tirando um sarro. Não tanto de Jesus, mas dos judeus, tirando sarro dos judeus. Ele estava usando com a cara dos judeus. Porque alguns judeus eles tinham Jesus como rei. Você pega lá em São João 6, 14 e 15, depois que Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães, vai dizer que alguns queriam declarar Jesus rei. Mas ele não quis, né? Jesus saiu de lá, foi embora. Então, quando Pilatos põe essa frase, ele estava querendo meio que sacanear com os judeus. É como se ele dissesse para os judeus: ó, vocês não diziam que esse era o rei de Israel? Veja como está agora o rei de vocês, ó. Né? Veja como ele está agora. Então, é uma ironia. E sendo uma ironia, não seria nenhum problema para aqueles sacerdotes, né? Chamar Jesus de rei dos judeus, já que eles próprios chamaram Jesus de rei de Israel. Obviamente, como ironia. Rei de Israel, que é a mesma coisa que rei dos judeus, né? Vem ser a mesma coisa. Por exemplo, veja lá. São Mateus 27, do 41 ao 43. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos também zombavam dele.
Ele salvou a outros. Não pode salvar-se a si mesmo. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e nós creremos nele. Confiou em Deus. Deus o livre agora. Se o ama, porque ele disse: eu sou filho de Deus. São Marcos 15, 31 e 32. Mas claro. Desta maneira escarneciam dele também os sumos sacerdotes e os escribas, dizendo uns para os outros: salvou a outros e a si mesmo não pode salvar? Que o Cristo, rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Mas também os que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Cristo, rei de Israel. Então os sacerdotes chamaram Jesus de rei de Israel, que no fundo é a mesma coisa que rei dos judeus, né? Eles não se incomodaram em chamar Jesus de rei de Israel, que é mesmo que rei dos judeus, agora, obviamente, no sentido irônico. Então, por que eles se incomodariam com uma frase no letreiro da cruz chamando Jesus de rei dos judeus, se eles mesmos fizeram isso também? No sentido irônico, obviamente. Faz sentido. Então, a conclusão é que o incômodo pela frase não foi porque chamava Jesus de rei dos judeus, foi por outro motivo. E qual seria o motivo? O tetragrama sagrado. Por quê? Chamar um condenado de rei dos judeus era algo aceitável, porque, né, sem problema, isso poderia ser uma ironia. A gente pode fazer uma ironia, zoar um condenado, né, fazer uma brincadeira chamando o condenado de rei dos judeus. Agora, atribuir o nome sagrado de Deus a um condenado era algo que não podia ser aceito nem como ironia, porque isso seria uma blasfêmia. Então, por isso que aqueles sacerdotes se incomodaram com a frase. Porque, sim, o tetragrama sagrado estava no letreiro da cruz. Consequentemente, a conjunção estava lá, antes de o rei. Então, se a conjunção estava lá, né, antes de o rei, a frase em hebraico, corrigida com a conjunção incluída entre o Nazareno e o rei, vai ficar dessa maneira aqui, ó. Aí pegando as iniciais, né, que as iniciais no alfabeto em português, no nosso alfabeto ficaria YHWH, que é Yahvé. Então, pegando essas letras iniciais, a gente tem o quê? O tetragrama sagrado. Aqui, ó. Essas 4 letrinhas, que corresponde às letras hebraicas do tetragrama sagrado. Aqui, ó. Aqui, ó. Ou seja, Pilatos colocou o tetragrama sagrado na cruz. Como eu disse, isso aqui cumpre uma profecia de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Uma profecia que, por sinal, só foi registrada por São João. Ele foi o único evangelista que registrou essa profecia, né? Curiosamente não, coincidentemente não. Ele foi, coincidentemente não foi à toa que ele também foi o único que registrou a frase, né? Do letreiro da cruz de maneira mais completa, dizendo que foi escrito em hebraico também. Agora veja, qual foi a profecia? São João 8, 28. Jesus então lhes disse, ele está falando para os judeus, né? Quando tiver levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo do modo como o Pai me ensinou. Então, essa é a profecia. Só que essa tradução não está muito boa. Essa tradução da Ave Maria não está muito boa, ela não reproduz muito bem o que Jesus de fato falou. Né? Esse trecho, então, conhecereis quem sou, em vermelho, ele não está muito bem traduzido. Então vamos para o grego para ver o que realmente Jesus falou. Quando você vai para o grego, pega esse trecho aqui, ó. Então conhecereis quem sou, de João 8:28. No grego, você vai ver que na verdade no grego está assim. Então conhecereis que eu sou. Então sabereis que eu sou. No grego está escrito isso. Então sabereis que eu sou. Tá vendo? Olha o que está no retângulo. Que eu sou. Então conhecereis ou sabereis que eu sou. Eu sou é o quê? É o nome sagrado atribuído. É o nome sagrado de Deus. Né? Que Deus revelou para Moisés lá na sarça ardente. Então, fazendo a correção, né? Corrigindo, traduzindo literalmente o grego. No caso, pegando essas traduções em inglês, né, e traduzindo para o português e corrigindo o texto, ficaria da seguinte maneira. Jesus então lhes disse, quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo. Mas falo do modo como o Pai me ensinou. Eu sou. E como eu disse, Jesus aqui está atribuindo assim um nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. É só sei lá aí. A gente ir lá em Êxodo 3,14. Então assim, ó. Deus respondeu a Moisés, eu sou aquele que sou. E ajuntou, eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama eu sou, envia-me junto de vós, eu sou. E quando você pega o texto grego da Septuaginta, dessa passagem de Êxodo, onde Deus fala, eu sou aquele que sou, qual que são os termos que são usados para eu sou? Aqui, ó. Perceba. Os mesmos que Jesus usou aqui, ó. Ego, eime. No 1473 e 1510 em concordância substante. Os mesmos termos. É os mesmos termos. Quer dizer, é a mesma expressão. Jesus atribuiu a si o nome divino
que Deus revelou para Moisés na sarça. Yahvé, eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo, quando, né? Quando tiveres levantado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou Yahvé. É isso que ele está falando, que eu sou Deus. Ou seja, ele está dizendo que os judeus, que quando os judeus levantassem, eles saberiam que ele é Deus. Quando que os judeus levantaram Jesus mesmo? Na cruz, no Calvário. Né? Os judeus levantaram Jesus no Calvário. Quando ele foi crucificado. Lógico, alguém poderia dizer, não, mas não foram os romanos que pregaram Jesus na cruz, que ergueram a cruz dele? Não foram os romanos que fizeram isso? Como que poderiam ter sido os judeus? Bom, a resposta é bem simples. Os judeus daquela época eles foram responsáveis, os principais responsáveis, na verdade, pela crucificação de Jesus, porque foram eles que condenaram Jesus à morte e pressionaram Pilatos a executar. Pilatos condenou Jesus contra a própria vontade. Pilatos não queria crucificar Jesus. Ele fez contra a própria vontade. Então, os judeus levantaram Jesus na cruz de maneira indireta, condenando e pressionando Pilatos a crucificar. Tanto é que São Pedro e São Paulo atribuíram a culpa aos judeus. Responsabilizavam, tá? Difícil falar aqui, responsabilizavam os judeus pela crucificação. Veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 22 a 23. Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por ele realizou no meio de vós, como vós mesmos sabeis, depois de ter sido entregue, segundo o determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de ímpios. Vós o matastes, vós, judeus israelitas, vocês mataram Jesus crucificando por mão de ímpios. Quem são os ímpios? Os romanos. São Paulo, 1 Tessalonicenses 2, 14 e 15. Foi feito, irmãos. Vós vos tornastes imitadores das igrejas de Deus que estão na Judéia, das igrejas de Jesus Cristo. Tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas o mesmo que eles sofreram dos judeus. Aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram, que não são do agrado de Deus, são inimigos de todos os homens. Ou seja, na própria Bíblia nós temos a culpa da crucificação de Jesus sendo atribuída aos judeus também, por São Pedro e por São Paulo. Eles tiveram responsabilidade nisso. Dessa maneira, eles também ergueram Jesus na cruz, crucificaram. Foram assim que eles levantaram Jesus. Porque eles levaram a crucificação de Jesus. Foram condenados e pressionaram Pilatos a crucificar. Não é? Então, os judeus foram os principais responsáveis. Os judeus foram os principais responsáveis pela crucificação de Jesus. E não os romanos. Porque os romanos crucificaram contra a própria vontade. Os judeus pressionaram Pilatos a fazer isso. Veja lá em São João 19, versículos 6 e 12. Ó. Quando os pontífices, os sacerdotes judeus, né? E os guardas viram Jesus e gritaram: crucificam, crucificam. Falou-lhes Pilatos: tomai vós e crucificai, porque eu não acho nele culpa alguma. Pilatos não viu culpa nenhuma em Jesus. Para Pilatos, Jesus era inocente. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam: se o soltares, não és amigo do imperador. Porque todo que se faz rei se declara contra o imperador. Quer dizer, Pilatos não queria crucificar Jesus. Ele crucificou pressionado pelos judeus. Por pressão dos judeus. Então, Pilatos não queria condenação de Jesus. Não achou nele nenhuma culpa. Jesus não tinha cometido nenhum crime perante a lei romana. Não é? Pilatos queria soltar, mas os judeus pressionaram Pilatos a crucificá-lo. Pilatos, inclusive, tentou até mesmo usar um induto de Páscoa para conseguir a libertação de Jesus. Quando ele soltava na Páscoa um prisioneiro que o povo escolhesse. Nele. Você pode ver lá em São Mateus 27, 15 a 17. Né? Então ele fazia isso na esperança de que existe uma esperança de que o povo entre Jesus e Barrabás, entre Jesus, né? Que o homem que só fez o bem, que pregou o evangelho, enfim, um homem que nunca fez mal para ninguém, e Barrabás, que era um ladrão, era um rebelde, e o povo escolhesse a libertação de Jesus. Mas não aconteceu. Então é por isso que São Pedro e São Paulo, porque os judeus pressionaram Pilatos a crucificar Jesus, por isso que São Pedro e São Paulo atribuíram a responsabilidade da morte de Cristo aos judeus, que mataram Jesus, aqueles judeus lá que exigiram. Porque eles forçaram Pilatos a crucificá-lo. Então os judeus levantaram Jesus na cruz indiretamente por meio dos romanos. E assim essa profecia de João 8,28 é cumprida. Essa profecia de João 8,28 foi um prenúncio da revelação da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Jesus profetizou para os judeus que quando ele fosse crucificado, eles sabiam que ele é eu sou, que ele é Deus. O mesmo Deus Todo-Poderoso que falou com Moisés na sarça. Então, conforme a gente viu no relato de São João,
no capítulo 19, versículo 20, muitos dos judeus leram a frase do letreiro da cruz. Então, quando leram o nome sagrado ali codificado como acrônimo, né, aquela profecia de João 8:28 se cumpriu. Se o tetragrama sagrado não estivesse no letreiro da cruz, a profecia de São João 8:28 não teria se cumprido e Jesus seria o falso profeta. Entendeu? Aquele tetragrama sagrado cumpre aquela profecia. Os judeus levantam Jesus na cruz. O tetragrama sagrado está lá no letreiro. Os judeus leram. Eles souberam que ele é. Não quer dizer que eles aceitaram, mas eles souberam, tomaram conhecimento de que ele é Deus. Foi revelado para os judeus. Agora, né, tem que refutar as objeções, né? Como eu falei, tem gente que objeta, e aqui eu vou refutar as objeções de um judeu, né? Eu achei um artigo de um judeu contestando isso e eu vou refutar as objeções dele. São basicamente duas objeções. Primeiro, ele vai tentar contestar a existência da conjunção hebraica, que eu falei aqui, né? Então ele coloca assim: João 19:19, Jesus de Nazaré é o rei dos judeus, e no texto hebraico aqui, né? Percebe então que o único evangelho no qual as iniciais, no texto hebraico, né, no qual as iniciais da descrição da cruz chega perto de YHVH, YHWH, né, Yahvé, é o de João. Isso é uma das melhores traduções para o hebraico do Novo Testamento. E perceba também que o único evangelho que menciona o hebraico na cruz é o de Lucas. E aqui ele comete um equívoco, porque o de São João também menciona o hebraico na cruz. Lucas também, vou mostrar daqui a pouco, mas São João também. Simplesmente o trinitário adicionaram o vav riburo, conjunção hebraica, né, vav conjuntivo, mudando sutilmente o texto para igualar Jesus ao Criador. Qual que é o problema? Qual que foi o erro? Né? Ele afirma que os trinitários simplesmente acrescentaram a conjunção que não existia. Mas qual que é o erro? O erro dele, o equívoco dele foi o quê? Primeiro, como eu falei, ele se equivocou de dizer que Lucas foi o único que mencionou o hebraico na cruz, né? Que a frase foi escrita em hebraico, mas não foi. São João também disse isso. Eu já citei o texto antes, mas vou citar aqui novamente, convém citar. São João 19:20. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade. E a inscrição era redigida em hebraico, em latim e grego. Então, quando ele diz que os trinitários afirmaram, acrescentaram a conjunção na frase do letreiro da cruz, a gente percebe, é bem perceptível que o erro dele é o quê? Ele fundamentou a afirmação numa tradução para o hebraico da frase, que foi feita, evidentemente não foi feita em cima do que está no grego, mas em cima de uma outra tradução, que não foi feita a partir do grego. Esse foi o erro. Ele não buscou o grego. Se ele tivesse buscado o grego palavra por palavra e traduzido, né? Olhado para o grego, ele ia ver que a conjunção é necessária, porque era a única solução para o problema de coesão textual que tem no texto. A única solução que existia na época. E se tivesse analisado a fundo a questão do incômodo dos sacerdotes, ele ia ver que aquilo só faz sentido se de fato tinha um tetragrama sagrado na cruz. Então, a primeira objeção, não tem nem muito o que comentar, né? A segunda é quanto ao primeiro idioma que São João menciona. Ele vai colocar assim, segunda objeção. Muitos estudiosos do Novo Testamento afirmam que todas as vezes que o livro menciona o hebraico, refere-se ao aramaico. Veja-se, por exemplo, o texto de São João 19:13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal do lugar chamado Litóstrafos, em hebraico Gabatá. Ora, Gabatá é uma palavra visivelmente aramaica e não hebraica. Assim, na Peshita aramaica, as iniciais do texto na cruz ficam ainda mais distante, ficaria INMD. Ou seja, o argumento dele é que quando o São João fala que estava em hebraico também, o São João está falando de aramaico, não do hebraico. Mas será que foi isso mesmo? Primeira coisa, aqui ele afirma que São João, quando diz que a frase foi escrita em hebraico, na verdade ele fala do aramaico. Primeiro, ele já caiu na contradição, porque antes ele tinha dito que Lucas foi o único evangelista que mencionou o hebraico na cruz. Bom, se ele realmente se realmente Lucas fosse o único evangelista que cita o hebraico, ele, por coerência, devia provar que quem se referiu ao aramaico era Lucas e não João. Mas enfim, né? Isso é só um detalhe. Mas de qualquer forma, esse argumento não prova que São João referiu ao aramaico, por quê? Realmente Gabatá é uma palavra em aramaico, realmente. Só que São João ele usa esse mesmo termo que é usado em São João 19:13. Em outra passagem ele vai usar para se referir a uma palavra hebraica mesmo. São João 19:17, ok.
Levaram então Jesus consigo. Ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Tá em Gólgota. Essa palavra Gólgota realmente ela é hebraica, ela não é aramaica, ela é hebraica. Se a gente for ver na concordância de Strong, tá aqui, ó. Os termos, o Gabatá e o Gólgota, na concordância de Strong. Temos grego, é o grego 1042 e 1115, respectivamente. Ela vai dizer que o termo Gabatá é realmente de origem aramaica. Só que o termo Gabatá, tá aqui. O termo Gólgota, perdão, é de origem hebraica. Gólgota é um termo hebraico. Né? Então, uma palavra hebraica ou aramaica. Então, em São João 19:13, ele fala do hebraico, só que aqui ele se refere ao aramaico. Em São João 19:17, ele fala do hebraico, se referindo ao hebraico mesmo. Porque esse termo que foi traduzido como hebraico nas duas passagens, em grego, ele pode se referir tanto ao hebraico quanto ao aramaico. Esse termo aqui, ó. Acho que é hebraísta, não sei se se pronuncia assim. Esse é usado em São João 19:13 e é o mesmo termo usado em São João 19:17. Veja, ambos é o mesmo termo. Número 1447 da concordância de Strong. E de acordo com a concordância de Strong, aqui, ó, significa tanto o hebraico quanto o aramaico. Se refere aos dois idiomas. Só que a prova cabal. Só que, assim, então fica claro que São João, nem sempre quando ele fala em hebraico, ele está falando do aramaico. Só que a prova cabal de que a frase do letreiro da cruz foi escrita em hebraico e não em aramaico está no Evangelho de São Lucas. Aqui, ó. Como eu já falei, São João 19:20 ele vai usar o mesmo termo, né, o hebraísta, 1457 da Concordância de Strong, para se referir ao idioma do letreiro da cruz, né? É o primeiro idioma do letreiro da cruz. Agora vamos à prova cabal no Evangelho de São Lucas, de que São João estava falando em hebraico, não em aramaico, né? Eu já mostrei que ele usou o mesmo termo que ele usou em São João 13, 19:13 e São João 19:17. Né? O termo que pode ser tanto hebraico quanto aramaico. Então, então o fato de uma passagem estar falando do aramaico não prova que na outra e também está falando do aramaico. Agora a prova cabal é no Evangelho de São Lucas. São Lucas mencionou os três idiomas em que foi escrito o texto lá do letreiro da cruz. Só que esse trecho, por algum motivo, ele é omitido em algumas bíblias, não sei porquê. Na Ave Maria, São Lucas 23:38 está assim, ó. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o Rei dos Judeus. É só isso. Na tradução da Loyola, no Novo Testamento, a tradução da Loyola está assim: São Lucas 23:38. Por cima de sua cabeça, né, e pendia por sobre ele uma inscrição em grego, em latim e em hebraico: Este é o Rei dos Judeus. Essa tradução da Loyola foi colocada em grego, latim e hebraico. Esse trecho existe no grego. E tem uma particularidade quanto ao termo referente ao idioma hebraico. Veja aqui, ó. Texto grego de Lucas 23:38 está aqui, ó. Em letras gregas, latim e hebraicas. O termo que é usado aqui é outro termo para hebraico. Esse termo aqui, ó. Número 1444 com concordância de Strong. É hebraicóis, não sei se assim que pronuncia. E de acordo com a concordância de Strong, esse termo se refere especificamente ao idioma hebraico, não ao aramaico. Aqui, ó. Hebrew, the Jewish language. Hebraico, a linguagem dos judeus, a linguagem judaica. Aqui não tem aramaico, não se refere ao aramaico. Esse termo se refere especificamente ao hebraico. Então, quando o São João fala em hebraico, né, sobre o idioma do letreiro da cruz, ele está falando em hebraico mesmo. É hebraico mesmo, não era aramaico. Então, objeção refutada. Então a gente percebe aqui que a frase do letreiro da cruz, escrita em 3 línguas, a versão em hebraico é uma revelação codificada da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque na versão hebraica são 4 palavras que, como acrônimo, vão formar o tetragrama sagrado. Então, quando registra esse episódio, mencionando a frase na sua forma mais completa, né, as línguas na qual foi escrita, ele dá os elementos para a gente enxergar essa revelação oculta da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Pilatos, quando ele fez isso, é claro que ele não tinha intenção de revelar que Jesus é Deus. Né? Ele revelou sem querer. Porque a intenção dele era outra. A intenção dele era provocar as autoridades religiosas judaicas. Uma espécie de vingança pessoal, né? Porque aquele sacerdote, aqueles judeus, tinham forçado ele a crucificar Jesus. Então, ele acaba fazendo isso. Pilatos sequer sabia que Jesus era Deus. Né? Até mesmo porque Pilatos era pagão. Ele não queria o Deus de Israel. Só que mesmo assim, ele na sua ânsia, né? De querer se vingar daqueles que o forçaram a condenar um inocente, sem querer acabou revelando que esse inocente é o próprio Deus encarnado. Desse modo, os judeus souberam que Jesus é Eu Sou, Yahvé. Conforme ele mesmo já havia profetizado, São João 28. Ele é Eu Sou. Ele é aquele Deus que falou com Moisés na sarça. Ele é o Deus Todo-Poderoso. A profecia de Jesus se cumpriu no letreiro da cruz.
Então, é isso, né? Que são as referências, né? Que vão estar na descrição do vídeo, né? Então é isso. Se você gostou, quiser mais conteúdo católico, ali no meu canal no meu canal no YouTube, e na aba na casa de canais recomendados, tá aqui a lista de canais católicos que eu recomendo. Vão lá, se inscrevam nos canais católicos, se gostarem. Se não gostarem, não se inscreve, tá aqui as várias indicações. Vão lá. Vão lá e confiram, né? Então, tá na aba de canais recomendados do meu canal. Então é isso. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve, seu like, compartilhe. Deixa o like aqui no MSF Católica e também na C Católica. Compartilhe. Se inscreva no canal, tanto aqui no MSF Católica quanto na C Católica, se não for inscrito. Ative o sino das notificações, tanto aqui no MSF Católica quanto na C Católica, se não for inscrito. Né? Ative o sino das notificações nos dois canais. Me segue no Instagram, MSF Católica, MSF Católica. Se ainda não me segue, vou deixar o link na descrição. É isso que eu queria falar, né? Então, paz bem a todos. Fico por aqui, paz bem a todos. Salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei. Até a próxima e tchau.